Pronto, tá gravando. Começa aí mais uma aula. Continuando de onde a gente parou, que foi de derivadas, né? Derivada. A gente começou esse capítulo, na aula passada eu destaquei a parte de reta tangente ao gráfico de uma função, certo? Ali é para dar uma primeira ideia do que seria a derivada. A gente tem um gráfico de uma função. Aí, em um ponto do gráfico, a gente traçava uma reta, essa reta tocava só em um ponto, e ela era uma reta tangente ao gráfico dessa função naquele ponto. Aí a gente viu que essa reta ela tem uma inclinação, um ângulo alfa, vamos dizer assim. E essa inclinação ela tem uma relação justamente com a derivada da função que a gente chama, né? Então vamos ver aqui mais algumas coisas a respeito de derivada e sobre que contexto a gente pode expandir em relação a isso. Então, reta tangente, a gente viu isso aqui, a variação da reta, a equação da reta tangente, né? A gente viu isso aí. Vimos uns exemplos de equação de reta tangente. Eu acho que eu não lembro se eu cheguei aqui, acho que não, né? Comecei só, porque foi uma aula que eu fiz muito devagar. E vamos lá. Vamos ver, vamos continuar a partir daqui. Funções deriváveis, né? O que é uma função derivável? Ó, vamos pegar uma função f. O domínio dela a gente vai chamar de D, certo? Uma função f no domínio D em R. No geral, esse D, a gente vai contar, grande parte das vezes vai ser um intervalo, mas a princípio ele é um subconjunto dos reais. Certo? É um subconjunto que está dentro do conjunto dos reais, então ele pode ser um intervalo, mas ele pode ser mais do que um intervalo, ele pode ser um conjunto como os racionais, pode ser o conjunto dos naturais, inteiros, mas em geral ele é formado por números reais, então ele é bem mais do que considerar naturais e inteiros. Ele é um conjunto com uma parte, vamos dizer assim, dos reais mesmo. Na grande maioria das vezes, intervalos, certo? Bem, aí o que é que acontece? Nós dizemos que uma função ela é derivável, a palavra é derivável ou diferenciável, certo? Dá no mesmo. Uma função f é diferenciável ou derivável em um ponto, um x0, certo? Se ela admitir a derivada naquele ponto, é isso. Então, você tem que decorar ou memorizar, é só isso. É o que é uma função ser derivável em um ponto. Um ponto que eu digo é um número, né? Um número da reta. Então, é que a gente chama de ponto, né? Normalmente a gente chama isso de ponto. Um número na reta, a gente se refere a um ponto. Então, a função ela é derivável em um ponto quando ela tem derivada naquele ponto. É só isso, certo? Aí, se ela for derivável em todos os pontos do domínio, então ela é derivável, a gente só diz isso. Ou seja, ela é derivável nos pontos do seu domínio lá, certo? Só que tem um porém. Esse conceito ele pode ser estendido a pontos que não necessariamente estejam no domínio dela, certo? A gente usa D para ser o conjunto do domínio de F. Por exemplo, vamos pegar aqui um intervalo, aí vamos pegar um conjunto D aqui, eu vou pintar aqui o que é o conjunto D, esse pedaço aqui todinho. Como se fosse um intervalo também, né? Um intervalo. Ou até mais, porque ele é um intervalo mais um ponto aqui, ó. Ele é essa parte pintada aqui, mais esse. Então, esse seria meu conjunto D, certo? É esse pedaço aqui, mais aquele pontinho lá, certo? Vamos dizer que ele é um intervalo J, chamar isso aqui de J, e chamar esse pontinho aqui de XL. Aí o que é que acontece? Eu posso calcular a derivada em pontos que não estejam no domínio de J. Se eu pegar um intervalo maior aqui, certo? Vai ter pontos aqui, ó, por exemplo, que não estão nesse conjunto. Se eu pegar aqui um ponto x1, esse ponto x1 ele não está no D, ele não faz parte do domínio. Mas nós podemos calcular o limite, né, da função f naquele ponto, certo?
Então vamos ler essa definição. Tem uma função R, f de D em R, função definida no domínio, que pode ser um intervalo aberto, no geral, né? Intervalo aberto, ou uma reunião de intervalos abertos. Ou ainda, D tal que para todo aberto I contenha x0, assim, D tal que para todo intervalo aberto I que contenha o x0, certo? Acontece isso. Você pega o intervalo I, intercepta com D menos o x0, isso aqui dá não vazio. O que quer dizer isso? Você pegou um intervalo, certo? Você pegou aqui um intervalo que contém o D. Quando você fizer a interseção, ele vai dar um conjunto não vazio. Ou seja, ele tem pontos aqui dentro do intervalo, elementos x que estão em D e que estão em I. E ao mesmo tempo, esse x ele é diferente do x0. Você está pegando pontos que estão dentro desse intervalo, mas que não é o x0. Certo? Então nós vamos analisar aqui e vamos dizer assim, f vai ser derivável ou diferenciável nesse ponto aqui, quando x0, quando existe o limite f' de x0, que é o limite dessa função aqui. Deixa eu só corrigir uma coisa que eu falei. Eu falei em relação a estudar a derivada de pontos que não estão no domínio. Na verdade é assim, é estudar o limite que eu quis dizer, certo? Você está querendo analisar, porque a derivada é dada através de um limite. E nós já vimos no capítulo de limite que você pode calcular o limite de pontos que não estejam no domínio da função. Agora, se a derivada vai existir ou não, aí já é outra história, certo? A derivada pode não existir, tá certo? Agora, que você pode calcular, você pode, porque é um limite, certo? Eu quero dizer o seguinte, que dada uma função f, você pode calcular, você pode fazer a conta, ou seja, o limite da função lá, num certo ponto, calcular a derivada naquele ponto. Aí você vai saber se ele existe ou não existe, certo? Quando o limite existir, é porque aquela derivada naquele ponto existe. Se o limite não existir, é porque aquele ponto não possui derivada nele, tá certo? Aí a definição é essa daí, é limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Eu vou abrir a lousinha aqui para a gente discutir um pouquinho essa definição, porque hoje nós vamos trabalhar bastante essa definição do limite de uma função, aliás, a derivada de uma função em um ponto através do limite, certo? Então, o que ele definiu ali, o que seria f' no x0? Então, é o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando x tende a x0. Vamos entender o que é isso, certo? Geometricamente, a gente já fez isso na semana passada, né? Então, f é derivável em x0 se esse limite existir. Eu pergunto para você, suponha que eu dei uma função f aí, eu digo aí, ó, copia a função f, eu digo quem é a função. Aí eu pergunto para você, essa função é derivável no 1? Então o seu x0 vai ser 1, aí você vai fazer a conta. F' de 1 é igual ao limite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Aí você vai fazer essa conta, é uma conta de limite. Se ele existir, ok. Então quer dizer que existe a f' no 1. Então você calculou a derivada da função f no 1, foi o que você fez. Se não existir, então essa função não tem derivada no 1, portanto ela não é derivável no 1, certo? É o caso. Então, na aula passada, vou colocar aqui de lado, depois eu volto, a gente viu o seguinte, que esse f' de x0, o que é ele? O que é esse f' de x0? Simplesmente é isso, a interpretação geométrica é essa. Eu tenho o gráfico da função f,
Aí vai ter um ponto lá x0, que está aqui no eixo x. E você vai nesse ponto traçar uma reta tangente ao gráfico. A derivada, ou seja, o f' de x0, é a inclinação dessa reta aqui. Certo? Ela é a inclinação dessa reta aqui. Mas cuidado, não vai dizer que isso aqui é o alfa. Aqui não é o alfa, aqui é a inclinação da reta. Lembrando que, deixa eu só apagar aqui. O f' de x0 é a inclinação da reta. Como é que você calcula a inclinação da reta? Aí você faz aquela relação trigonométrica que mede esse cateto oposto aqui sobre o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é a tangente desse ângulo alfa aí. Então o f' de x0 na verdade é a tangente desse ângulo alfa, que é ela quem vai medir, né? Porque você quer saber a inclinação desse ângulo alfa. Aí você calcula a tangente do ângulo alfa. Quem é a tangente? Cateto oposto, que é esse f de x menos f de x0, sobre o adjacente, x menos x0. Claro que esses valores são hipotéticos, eu estou colocando aqui apenas por interpretação. Mas é sempre assim, o f de x menos... Você está medindo essa altura aqui, essa variação. O triângulo não é bem esse, na verdade, né? Eu coloco no triângulo aqui, mas o triângulo seria mais ou menos aqui em cima, né? Você vai pegar um x aqui, aí você vai pegar um f de x aqui, esse daqui é o f de x0, aí você vai usar esse triângulo aqui e vai calcular essa tangente do ângulo alfa, que é igual a esse aqui em cima. E a gente viu que, como essa reta é paralela a essa, esse ângulo alfa e esse são os mesmos, então a tangente dele é aqui. Então você utiliza, na verdade, esse triângulo de cima. O f de x aqui, f de x0, um menos o outro, da parte de cima, que é o cateto oposto. E a parte adjacente, que é o x, que é esse ponto x aqui, menos o x0, que é o comprimento do lado de baixo aqui, certo? Aí a tangente do ângulo dá esse f' de x0, que é a inclinação da reta tangente, nesse ponto x0, certo? Então, se esse limite existe, quer dizer que realmente você calculou a inclinação da sua reta tangente. Quando ele não existe, significa dizer o seguinte, que não tem inclinação. Nós vamos ver os casos onde não tem. Alguém tem aí uma calculadora em mãos? Se tiver, eu gostaria que vocês calculassem aí o seguinte. Deixa eu ver aqui, viu? Alguém tem a calculadora em mãos? Científico aí? Tenho. Calcula aí a tangente, certo? Porque no caso a gente teria que transformar, né? A gente teria que transformar porque, só o seguinte. Quando você está calculando a tangente de alfa, certo? Esse ângulo aí, tangente de alfa, dá essa coisa. Se vocês se lembram lá um pouquinho de trigonometria, a tangente é o seno de alfa sobre cosseno de alfa. Cosseno sobre cosseno. Significa o seguinte, para aqueles alfas tal que o cosseno de alfa se anula, implica que não existe a tangente de alfa, concorda? Porque se a tangente, o cosseno de alfa der zero, você vai ficar com zero aqui no denominador. Então a tangente de alfa aqui, se isso aqui desse zero, daria seno de alfa sobre zero. Não existiria. Então o que é que acontece? Vai existir retas com inclinações cuja tangente vai ser de um ângulo que a tangente não existe porque o cosseno desse ângulo é zero. Vocês me compreendem? Sim. Quem poderia dizer aí onde é que o cosseno dá zero? 90 graus? Certo. Então, veja só. 90 graus equivale a π sobre 2. É π sobre 2 radianos. Quando a gente faz a equivalência em
utilizando o π, né? Certo? Quando o seno é 1, o cosseno é 0, né? Alguém respondeu usando o seno, mas o seno, onde o seno é 0, o cosseno vai dar 1, certo? A gente pode falar depois uma aulinha de trigonometria, eu vou gravar um vídeo extra sobre isso e posso falar um pouquinho disso. Porque nesse caso aqui, quem é o seno, pode calcular aí na calculadora, de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é quanto? Vocês têm que ter cuidado quando for usar a calculadora científica, já que vocês estão falando disso. Ó. Se você pegar a calculadora científica e colocar assim, tipo, coloca a função seno e coloca 90. Cuidado para olhar em que modo você está. E se você calcular assim, seno de 90, ele pode estar entendendo que esse 90 aí não é 90 graus. Tem uma diferença, certo? Não é 90 graus. Ele pode estar fazendo isso como uma equivalência. Então, em pi radianos, vamos dizer assim. Aí não vai dar zero, não vai dar zero nenhum, essas coisas assim. Nos pontos onde a gente sabe que o seno é zero, onde o seno é 1, onde o cosseno é zero, onde o cosseno é 1, nesses pontos aí você pode verificar bem fácil, certo? Então tem que ter cuidado com esse uso da calculadora científica, porque as funções que você vai usar aí tem que estar de acordo com o que você precisa. Se você fizer, se você precisar usar, vamos dizer assim, se você precisar usar, vou só colocar aqui, porque eu estou mexendo na calculadora. Se você precisar usar em pi radianos ou em graus, tem que ter cuidado com essas equivalências, para você não colocar errado. O seno de pi sobre 2 é quanto? Aqui deu 0,0274, se correto tiver que nem o professor falou aí. Ó, é só você lembrar da trigonometria aqui bem básica. Vou mostrar aqui. Tem um círculo aqui, certo? O seno de zero é zero aqui, ó. Então vamos pensar aqui o seno. O seno vai dar zero aqui, aqui em cima ele vai dar 1. Aqui vai dar menos 1 e aqui vai dar zero. Então, se o seno de zero é zero, aqui ele também vai zerar também. Então, é igual ao seno de π, certo? Aí aqui em cima e aqui embaixo, o seno vai dar 1 e menos 1. Só que aqui em cima é quem? É π sobre 2. Então, seno de π sobre 2 é 1. Assim como... É porque assim, o seno é zero aqui. Só... E o seno de... Ah, desculpa, deixa eu apagar aqui. Assim como o vai dar 1 também, vai dar... Deixa eu só corrigir aqui. Assim como seno. Aí aqui colocando em pi radianos, ó. Aqui é zero, aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2, certo? Então, nesse caso aqui, seno de 3π sobre 2 vai dar menos 1. Na calculadora de vocês, quando vocês forem colocar seno e cosseno, se você jogar assim, seno de 90 ou cosseno de 90, assim, ele não vai entender que isso é grau, porque a calculadora tem umas funções aqui que você tem que colocar, uma coisa chamada segunda função da calculadora, porque se você colocar onde ele não está fazendo a distinção entre grau ou em radianos, então ele vai dar um número que não é o correto, certo? Então, você certifique que a calculadora, na hora de fazer esse cálculo, está colocada na função correta, tá bom? Aí o cosseno, ele vai ser justamente o inverso Cosseno de 9. ó, o cosseno vai ser, isso aqui Zero. seria para o seno. O cosseno vai ser justamente o contrário. É como se nós rodássemos essa seta. É como se nós fizéssemos isso aqui, ó. É como se nós estivéssemos colocando esse ponto aqui, esse aqui em cima, desse a gente rotacionasse aí 90 graus. Aí aqui fica 1, aqui menos 1, 0 e 0. Então o cosseno de 0 vai dar 1, né? Aí o cosseno Cosseno de zero. de
π sobre 2 vai ser 0, assim como o cosseno de 3π sobre 2. E o cosseno de π vai dar menos 1. Tá correto? Então, veja bem. Se a tangente de π sobre 4 ela é o seno de π sobre 4 sobre, olha, sobre 4 não, sobre 2, né? Eu quero colocar sobre 2. O sobre 4 existe. O cosseno de π sobre 2, qual vai ser o problema aqui, ó? O seno de π sobre 2, a gente viu aqui, ele existe e é 1. Cosseno de π sobre 2 existe e ele é 0. Logo, temos um problema. Ou seja, a tangente do ângulo π sobre 2 deu 1 sobre 0. Aqui não existe. Algum calculador, quando você colocar assim, tangente π sobre 2, ela pode aparecer isso aqui, ó. O símbolo do infinito. Depois eu vou explicar um pouco sobre isso, tá bom? Mas pode ser que aconteça isso. Porque eu vou explicar um pouco só qual é a relação disso com o gráfico. É porque o ângulo de π sobre 2, por exemplo, suponha que você tem aqui um gráfico. Aí você tem um ponto assim, ó, um gráfico assim, sei lá, de repente. Você sabe que esse ângulo aqui é 90 graus. O eixo X faz com o eixo Y aqui. Suponha que eu pego uma reta aqui tangente nesse ponto. Tal forma que nesse ponto aqui, vamos chamar de x0, x0. Esse ponto aqui é x0. Nele eu fiz um ponto. Marquei aqui, deu f de x0. Só que esse ponto, quando eu tracei a reta tangente, suponha, né, não está bem desenhado, que essa reta R aqui, ela é paralela a essa. Então esse ângulo aqui, nessa reta é de quanto? 90 graus, né? Porque ele está paralelo a esse. Logo, o que, que vocês imaginam em relação a f' de x0? O que, que vai ter que acontecer? Alguém pode dizer? Vai dar tangente de π sobre 2. É, porque eu coloquei um gráfico de tal forma que num ponto que eu escolhi, a inclinação da reta deu igual da reta paralela, que é de 90 graus. Ou seja, significa que nesse exemplo aqui que estou ilustrando, vai dar igual a tangente de π sobre 2. Não vai existir. Significa o quê? Que o gráfico dessa função não tem derivada em x0. Ou seja, ela não é derivável em x0. Isso vai acontecer várias vezes. Então, nós podemos pegar funções cuja derivada em um ponto não existe. Certo? Isso vai ter o quê? Então, quer dizer que não é possível, naquele ponto, colocar uma reta tangente. Tá certo? Eu estou fazendo a ilustração assim, só para a gente ter uma ideia. Essas coisas não estão com rigor, não. Eu estou fazendo assim sem rigor científico, assim, estou só ilustrando com desenho para você ter as ideias geométricas. Aí na prática, com os exemplos, a gente analisa direitinho como é que é o gráfico, como é que é a situação, quem são os valores, e aí vai. Vamos voltar para cá agora, certo? Onde eu tinha começado. Isso aqui é a definição, então, de limite de uma função f, a definição de derivada de uma função f no ponto x0. Se existir, beleza, então ela tem derivada nesse ponto x0. Vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar a função f de x igual x ao quadrado. E vamos pegar o x0 como sendo 1. Minha pergunta é, quem é f' de 1? Existe, e se existe, quem é? Ou seja, então essa pergunta aqui, trocando em miúdos, estou querendo saber quem é a derivada da função f em 1. Tá certo? E de quebra a gente ainda vai fazer a interpretação geométrica, tá bom?
Então vamos lá. F' de 1, por definição, vai ser o limite da função f de x menos f do 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Pessoal, deixa só, eu vou ter que atender um telefonema aqui que é importante. Desculpem aí, só um minuto, eu vou desligar aqui só o áudio, eu volto já. Fiquem treinando aí, faça esse exemplo para ver se dá certo. Olá, pessoal. Desculpem aí, é porque eu precisei. É importante aqui a ligação. E eu vou já ter que retornar novamente. Mas enquanto isso, eu já coloquei aqui, foi bom para vocês praticarem. Lembrando daquilo que eu pedi, né? Sempre nas minhas aulas, é bom que vocês fiquem com um papel, um caderno, para ficar tentando. O que você vai fazer aí? Você vai substituir esses valores. F' de 1 é o limite. Sua função f de x é quem? X ao quadrado. Menos. Ela não é f de x ao quadrado? Então, nesse caso, você calcula f de 1 bem fácil. F de 1 é 1 ao quadrado, que é 1. Você põe aqui o 1. Sobre x menos 1. Quando x tende a 1. Aí virou uma questão de limite agora, percebem? Então virou uma questão de limite. E esse limite aí é bem fácil, né? Eu acho que vocês todos sabem fazer. Não sabem? Você faz limite, aí você fatora. X ao quadrado menos 1, a gente sabe que se substituir 1 aqui, 0 sobre 0. Então dá errado.
Então, o que vai acontecer? Você vai ter que fatorar o de cima, que é x menos 1 vezes x mais 1, sobre x menos 1, onde x tende a 1. Aí, o que você vai fazer? Você vai cancelar o x menos 1 sobre x menos 1 e resolver. Que aí é um dos limites mais simples, mais fáceis que a gente já viu, né? Esse aqui a gente pode cancelar, porque quando o limite está tendendo a 1, ele é diferente de 1. Ele tende a 1, mas não é 1. Então, esse aqui é diferente de 0. Então, cancela. O que sobra? Limite de x mais 1, quando x tende a 1. Aí você pode trocar o x por 1. Então, 1 mais 1, 2. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Que o f' de 1 é igual a 2. Ou seja, essa função tem derivada no ponto 1 e a derivada é 2, é o número 2. Eu queria saber se todo mundo entendeu a conta, né? Porque se não tiver entendido, nós já estamos com um probleminha, que é de você estar com dificuldade na matéria anterior, certo? Então, se tiver tido dificuldade em entender esse limite, vocês me falem para eu refazer. Não, né? Então, podemos passar agora para a interpretação geométrica, né? É porque está tranquilo. Esse limite aí é dos limites fáceis. Você fatora, faz a substituição, aplica o limite e fica tranquilo. Tá bom? Bem, vamos à interpretação geométrica. Certo? O que é que isso está querendo dizer para nós? Interpretação geométrica desse exercício aí. Primeiro eu vou fazer o gráfico, né? Porque assim, não vai ficar muito retinho aqui, mas dá para entender. É uma parábola voltada para cima, certo? Essa função f de x igual a x ao quadrado. Vamos colocar o ponto 1 bem aqui. Aqui é 1, aqui é menos 1, vamos dizer assim. Só por questão de simetria. O f de 1 está bem aqui. Aqui é o f de 1. Eu vou fazer até de vermelho aqui a ponta. Então, o f' de 1 é a inclinação da reta tangente aqui. Então, você vai fazer... Deixa eu fazer... Você fez uma reta tangente, tá aqui a reta tangente. É essa. Então, esse f' de 1 é a inclinação da reta tangente nesse ponto. Tá certo? Só um minuto, pessoal. Viu? Tô aqui. Então, só um minuto, viu? O f' de 1, ele vai ser a inclinação dessa reta tangente aqui. Ou seja, a inclinação aqui. Então, quer dizer que a tangente desse ângulo alfa aí... Opa, aqui é f' de 1. Que no nosso caso, a gente calculou e deu 2. Ou seja, quer dizer que a tangente desse ângulo aí deu 2. Eu vou já fazer uma observação em cima dessa tangente. Tá bom? Vou fazer uma observação em cima dessa tangente. Mas antes, eu queria que vocês fizessem o seguinte. Pega essa mesma função f de x aí
e calcula f' em menos 1, tá bom? Mesmo exercício. Eu vou desligar aqui, dá 2 minutinhos para vocês resolverem.
E aí, pessoal, deu certo? Quanto é que deu o f' de menos 1? O meu deu -2, mas não sei se eu acertei. Certo. Eu também. A conta é a mesma, basicamente, né? Então, você só vai substituir o valor lá no final. Vamos fazer. F' de menos 1 é o limite de f de x menos f de menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a menos 1. Lembrando que aqui é x menos 1 não, é x menos menos 1. Cuidado com isso. X menos menos 1. Então fica lá, limite f de x é x ao quadrado. F de menos 1, essa função aqui f de menos 1, menos 1 ao quadrado, que é 1. E aqui fica x mais 1. X tende a menos 1. É igual ao outro. Você vai fazer a fatoração, que é x menos 1, x mais 1, sobre x menos 1. Olha lá, x mais 1. Quando x tende a menos 1. Esse vai cancelar com esse. Então, o que você fica aí é com o limite de x menos 1, quando x tende a menos 1. Pode substituir, então fica menos 1 com menos 1, que é menos 2. A interpretação geométrica é a mesma, só muda o lugar. Por isso que eu quis colocar isso apenas para vocês verificarem o seguinte. Eu fiz o desenho basicamente para ficar simétrico aqui, ó. No menos 1, claro, vamos colocar um desenho mais real aqui. O menos 1 seria aqui. Fica mais simétrico. Aqui é o menos 1. Aí a reta tangente é essa daqui. Opa. É. No caso lá deu tangente de alfa igual a menos 2, não foi? Já tangente de... Só que eu não vou usar a mesma linha alfa, porque já usei alfa para esse ângulo aqui. Vamos dizer que esse outro ângulo aqui não seja alfa, ele seja um beta. Para não usar a mesma letra, certo? Porque o ângulo não é o mesmo, certo? Não pode levar a essa confusão. A tangente aí não é a mesma, obviamente. São ângulos diferentes. O que você vai perceber? Que a abertura dessa reta aqui, o gráfico está aberto de um jeito e está de outro. Esse aqui é crescente, esse é decrescente. Então as aberturas são diferentes. Logo vão gerar ângulos diferentes. E por conseguinte vai ter tangentes diferentes. Uma observação que eu faço aqui. A tangente, alguém pode perguntar, mas a tangente pode dar 2? O seno e o cosseno estão limitados entre menos 1 e 1. Mas isso não impede que a tangente dê 2. Está entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É assim, que a função seno era limitada entre menos 1 e 1. E o cosseno também é limitado entre menos 1 e 1. Mas a tangente não tem essa limitação. Então a tangente pode dar 2. Entendeu? Tá certo? Então, aí está a interpretação geométrica, né? Então você tem... Aí eu ainda poderia pedir mais nesse exercício. Eu poderia pedir que você escrevesse a equação dessa reta tangente. Foi o que a gente aprendeu na aula passada. Equação dessa reta tangente. Vamos fazer. Lembra da aula passada? Como é que é a equação da reta tangente nesse ponto? O ponto x0 eu vou colocar no 1, certo? Então lembra como era a equação? Y menos f de x0 igual ao f' de x0 vezes x menos x0. Essa era a equação da reta tangente. A gente tem todos esses elementos aí. Nosso x0 é 1. Quem é f de x0? F de 1. E no caso é 1 ao quadrado, que é 1.
E a f' de 1 a gente já calculou, deu 2, não foi? É só substituir, fica y menos f de 1, que é 1, f' de 1, que é 2, vezes x menos 1. Pronto, essa é a equação. Se quiser simplificar mais, você resolve. Você deixa y menos 1 igual a 2x menos 2, y igual a 2x, esse menos 1 vai para lá, fica menos 2 mais 1, a menos 1. Então, y igual a 2x menos 1. Então, essa é a equação dessa reta. Ou seja, com a derivada, você consegue descobrir a equação dessa reta aqui. Ó. Então, essa reta tangente ao gráfico x ao quadrado no ponto 1 de x, ela gera essa reta de equação 2x menos 1. Certo? O gráfico não está dos melhores, mas dá para entender. Professor, Pode falar. se cair uma questão dessas na prova, pedindo a equação da reta tangente, e você fizer usando aquela equação fundamental da trigonometria, não, da trigonometria não, na geometria analítica, y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. O senhor considera também a resposta? É a mesma equação, né? Mas no geral, esse exercício já é feito para você usar a derivada, entendeu? Uhum. Que aqui, na verdade, é até mais fácil, se você for olhar. Porque você não precisa calcular o ângulo, você não precisa calcular o ângulo e calcular a tangente. Você já joga, você calcula o f', aplica no ponto e diz quem é o resultado. Tá entendendo? É porque na aula passada eu não entendi muito bem, não tem? Aí eu fui pesquisar na internet, eu achei daquele jeito, eu achei mais fácil de fazer. Não, é porque é o seguinte, uma coisa é você procurar a equação de uma reta. Então, a equação de uma reta tangente, a equação de uma reta você vai aprender como você entendeu no ensino médio. A explicação da aula passada é o que é que a derivada tem a ver com essa equação da reta. É isso, essa foi a explicação. Aí a derivada tem justamente a ver com o coeficiente angular. Essa vamos dizer assim, é a essência, a informação mais importante da aula passada. O coeficiente angular está totalmente relacionado com a derivada da função naquele ponto. Isso é o que interessa, certo? Agora, equação de reta é um assunto que não precisa de derivada no geral. Quando você vai estudar, eu quero estudar aqui a equação da reta, joga aí na internet, pega um livro de matemática, você vai aprender isso sem nem mencionar a derivada. O que nós fazemos aqui é justamente relacionar o que está por detrás disso que ninguém vê, vamos dizer assim, lá no ensino médio. Você explica essas coisas, você fala do ângulo, mas você não explica a fórmula, como se diz, a motivação, né, a geometria da coisa. Mas aqui a gente vai aprender isso. Tá bem, professor. Valeu. Vou voltar agora para o livro, certo? Deixa eu voltar aqui e apresentar o livro. Opa, acho que eu coloquei foi a tela de novo, desculpa aí. Coloquei foi a mesma tela de novo, eu quero o livro aqui. Aí outra forma de você definir a derivada em um valor é você fazer isso aqui, ó, f' de... Você pode trocar por essa notação aqui, é uma notação similar. Por que é importante você entender as duas notações? É uma notação, né? Uma outra forma de fazer não, é apenas uma notação. Porque essa notação aqui, em alguns casos, pode ser melhor para a gente fazer a conta. E como é essa notação e qual é a relação dela com essa outra que a gente acabou de fazer? Ó. Nós fizemos essa. Ó. Qual é a relação dessa com essa? O que é que tem a ver uma com a outra? Vamos dizer que no geral é quase a mesma coisa. Só que aqui nós calculamos num ponto específico, que foi o x0. E se a gente quiser calcular num ponto genérico, um ponto qualquer, por exemplo, a função f de x, x ao quadrado, nós calculamos f' de 1, que deu 2.
E se nós quisermos calcular o f' de x? Quem é f' de x? De x. Que aí eu posso calcular f' de qualquer um outro ponto. Certo? Porque eu calculei num específico, fui no 1. Aí para calcular esse específico aqui, a gente usa essa notação aqui. Aliás, esse geral. Aqui é no geral. A gente usa essa outra notação, porque ela é mais adequada para esse caso. Porque você calculou f' de x, aí você obtém a derivada no geral. Aí qualquer função que você escolher, o ponto, você só faz substituir o f' no lugar do x, você calcula. Aí com essa forma geral, você pode calcular f' de 1, f' de 0, f' de 2, de 3, de 1, de menos 1, de qualquer valor. Certo? Mas o que você não pode tipo, achar que esse daqui e esse é exatamente a mesma coisa. Não é exatamente. Esse daqui são analogias, né? São semelhantes, mas com uma pequena modificação. Quando você utiliza essa que a gente colocou aqui, você calculou num ponto específico, num x0 fixado, certo? Aqui você calculou num x no geral. Mas é bem simples, a gente pode mudar dessa para essa de uma forma bem fácil. Eu já fiz isso numa das aulas passadas. Para fazer isso, ó. Se nós pegarmos o x menos o x0 e chamar isso aqui de t, se a gente chamar isso de t, o que vai acontecer? Vamos lá. Por um lado, eu vou isolar o x, que vai se tornar, aliás, o x0, o x0. Eu vou trocar o x aqui, vou colocar como sendo hum, x0 mais t, certo? Eu passei esse x0 para lá, beleza? Aí vai ficar assim, o limite, o f' de x0, eu estou querendo fazer uma analogia dessa para essa, certo? Ops. Querendo fazer uma analogia. Por que que essa daqui serve? Essa aqui serve para qualquer ponto em geral, inclusive para o próprio x0, é isso que eu quero dizer. Então, se você quiser fazer x0, veja só, f' de x0 vai ser o quê? Ó, f' de x0 é igual limite, seria f de x. Então, eu posso trocar o x por x0 mais t, menos f de x0. Eu estou trocando nessa daqui, ó, nessa daqui, né? Sobre, no lugar de x menos x0, ó, o x menos x0 é t. E no lugar de x que tem na x0, né? Antes, aqui, ó, eu tinha x tendendo a x0. Só que, observe aqui, ó. Se eu fizer x tender a x0, ou seja, se esses dois se aproximar um do outro, se x for muito próximo do x0, se um for substituído pelo outro, mas muito próximo, o t vai tender a zero. Então eu troco aqui por t tendendo a zero. Então perceba que virou a mesma coisa. Ou seja, o f' de x0 pode ser calculado usando essa expressão. Limite de f de x0 mais t menos f de x0 sobre t quando t tende a zero. Isso para todo x0. Certo? Ora, se você pode fazer isso para todo x0, então eu posso fazer isso para um x qualquer. O limite f' de x é o limite de f de x mais t menos f de x sobre t quando t vai para zero. Então seria outra forma da gente calcular a derivada. Vou passar aqui para a lousa. Aliás, não vou passar não, vou usar o que já está digitado aqui. Não, vou passar, embora tá feito aqui no livro, mas deixa eu fazer bem devagarzinho, porque fica mais didático.
pegar aqui a função f de x igual a x ao quadrado. Vamos calcular f' de x. Eu quero saber quem é a derivada dessa função agora. É a função geral. Então vamos lá. Então f' de x vai ser limite de f de x mais t menos f de x sobre t, quando t vai para zero. Então f' de x será limite de f de x mais t. Ó, f de x é x ao quadrado. Quando eu colocar x mais t, você vai jogar x mais t ao quadrado. Então, x mais t quadrado. E f de x, que é x ao quadrado. Sobre t, quando t tende a zero. Aí você vai desenvolver isso aqui, certo? Então vai ficar, repete, limite, quando t tende a zero. Aí aqui desenvolve, então x ao quadrado, mais 2x vezes t, mais t ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos x ao quadrado sobre t. Aí esse x ao quadrado vai cancelar esse menos x ao quadrado. Então vai ficar com o quê? Repete o limite, quando t tende a zero. Vai ficar 2xt mais t ao quadrado sobre t. Vamos lá, continua. Vai ficar limite, aí eu vou colocar o t em evidência. Então fica 2x mais t sobre t, quando t tende a zero. T tende a zero é t diferente de zero, então a gente pode cancelar esse t com esse t. Então o que é que sobrou? Limite de 2x mais t, quando t tende a zero. Ora, aqui não tem mais nenhum problema, é um polinômio. Então, quando t tende a zero, t é zero. Posso substituir 2x mais zero, que fica 2x. Resultado, o f' de x aí que se encontrou foi 2x. Por isso que você achou a derivada da função, que é 2x. Por isso que quando você aplica no ponto, f de 1 dá 2 vezes 1, que dá 2. F' de menos 1 dá 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Tá bom? É isso. Exercício para fazer agora. F de x igual a x ao cubo. Calcular f' de x. Agora. Valendo. Valendo participação. 3 minutinhos aí, ou 4.
E aí, pessoal, deu certo? É para dar 3x ao quadrado, professor? É, 3x ao quadrado. Alguém Ah, mais ok. conseguiu? Alguém mais conseguiu? Fizeram ao menos? Ou tentaram, pelo menos? Deu o mesmo valor, tá? Não entendi, não. Deu o mesmo valor. A gente está tentando. Certo. Bem, para a gente não se demorar muito, eu vou resolver aqui, tá bom? Quem começou a fazer ou quem tentou, vá seguindo aí para ver, tá bom? Limite de f de x mais h menos f de x. Eu usei um h, eu tava usando um t, né? A letra tanto faz, a gente às vezes usa h, t, mas deixa eu colocar o t, já que a gente tinha usado um t, mas tanto faz a letra aqui, viu? O importante é a variável x sobre t, quando t tende a zero. Então vamos lá, limite x mais t, então fica x mais t ao cubo, menos f de x, que é x ao cubo, sobre t, quando t tende a zero. Aí aqui talvez algumas pessoas tenham um pouco de dificuldade, não lembrar lá da ensino fundamental, como é que é o cubo aqui, como é que desenvolve esse cubo. Quem é que sabe de cabeça? Sabe dizer? É o cubo do primeiro, né? Certo, mas Mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o segundo ao cubo. exatamente. Não, quem não souber disso não tem problema, não precisa decorar isso não, só você fatorar. Ao cubo é ao quadrado vezes esse, né? Porque soma o expoente, repete a base. Aí esse ao quadrado você já sabe, que é x ao quadrado mais 2x t mais t. Opa. É x ao quadrado mais 2x mais t mais t ao quadrado, né? Aliás, ai, ai. Deixa eu apagar aqui. X ao quadrado mais 2xt mais t ao quadrado. Não é isso? Aí você vai multiplicar por x mais t. Quando você fizer esse produto, aí você vai obter esse. Por agrupamentos, ó. X ao cubo. Esse aqui vezes esse dá 2x ao quadrado t. Mais 2xt ao quadrado. Mais xt ao quadrado. Mais tx ao quadrado. Aí esse aqui que tem ao quadrado no x com esse tem x ao quadrado. Vai juntar. Vai dar 3x ao quadrado t. Esse tem o quadrado no t e esse quadrado no t. Então fica 2xt ao quadrado. E o t ao quadrado vezes t aqui vai dar o t ao cubo, que é o último. Que é justamente isso que ele falou. Cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o quadrado mais o cubo do segundo. Ok? Então tá aí a expressão. E só porque eu fiz essa observação, só porque aqui a gente vai precisar dessa expressão, né? Então vamos lá. Vai ficar o limite de x ao cubo mais 3x ao quadrado t mais 3xt ao quadrado mais t ao cubo menos x ao cubo sobre t quando t tende a zero. Assim como no outro, esse pedaço que tem ao cubo aqui vai cancelar com esse, que é x ao cubo menos x ao cubo. O que é que sobra? Sobra os pedaços que tem t, ó.
todos esses aqui tem t, certo? Eu já vou colocar o t em evidência, porque aí eu já ganho tempo. Colocando t em evidência, fica 3x ao quadrado mais 3xt mais t ao quadrado sobre t, quando t tende a zero. T tende a zero, t é diferente de zero. Então significa que você pode cancelar esse t. Opa. Pode cancelar esse t com esse t. Logo, o que sobra é limite de 3x ao quadrado mais 3x vezes t mais t ao quadrado quando t tende a zero. Ora, aqui é um polinômio. Lembra que os polinômios são as funções mais fáceis de calcular o limite. É só substituir. Então, quando t aqui for zero, isso aqui vai zerar. Quando t for zero, isso aqui vai dar zero. Aqui, ó, 3x vezes t. 3x vezes zero. E t ao quadrado é zero ao quadrado. Logo, o que é que sobra? Sobra só isso aqui, que não tem t. Então, não tem t. Então, fica 3x ao quadrado. Ou seja, a função f de x, x ao cubo, ela simplesmente 3x ao quadrado, a derivada. Pronto. Aí, com essa, você pode calcular a derivada dessa mesma função em qualquer valor. Quem é f' de 0? 0. Quem é f' de 1? Dá 3. Quem é f' de 2? 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. E aí vai, você calcula o que você quiser. Tá certo? A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Aí eu vou generalizar, para a gente encerrar a aula. Generalização. O que é a generalização? É o caso geral de um polinômio desse tipo. Se for x elevado a n, como é que você faz para qualquer polinômio assim? Qualquer n. Qualquer n natural aí. A derivada nesses casos, se você quiser fazer como exercício, é só passar o n para frente e diminuir 1 em cima. A derivada é isso. F' de x é n vezes x elevado a n menos 1. Certo? Ó, o n vai para frente e subtrair 1 em cima. Que foi o que aconteceu com x ao cubo. X ao cubo, 3 foi para frente e diminuiu 1 no expoente. Então, 3x ao quadrado. E é o que aconteceu com o x ao quadrado. F de x igual a x ao quadrado. F' de x, o 2 vem para frente e diminui o 1 aqui em cima. Então, no geral, qualquer polinômio que tiver x elevado a n, é só você fazer isso. Vamos pegar um aqui bem específico. X elevado a 2021. Quem é f' de x? Quem é a derivada? 2021 desce, vezes x, e subtrai 1 no expoente. Foi 2020. Essa é a derivada, certo? Vou pegar outros exemplos. F de x igual a x a 5. Então, f' de x, 5x a quarta. Vamos fazer uma pequena variaçãozinha. Vamos supor que a f tem um número na frente. É 2x ao cubo. Ó, o x ao cubo nós já sabemos quem é a derivada. Esse 2 aqui só vai continuar multiplicando, só isso. Quem é a derivada de x ao cubo? A gente já viu, que é 3x ao quadrado. Ora, então é só multiplicar. Então fica 6x ao quadrado. Certo? Vou pegar mais um. Vou pegar a função 10 vezes x a quinta. Então, f' de x é mesma coisa. O 10 já está multiplicando. Quem é a derivada de x à quinta? 5x à quarta. Então, 10 vezes 5, 50x à quarta. Logo, quando tiver um número na frente, a única coisa que você precisa fazer é multiplicar pelo expoente. Ó, vou colocar aqui um 7x ao quadrado. Então, o que é que acontece? Aqui você já sabe, esse 2, ele vai descer multiplicando. Então, 2 vezes 7, 14. E diminui 1 aqui, então fica 14x. Tá claro agora?
Tá sim, professor. Beleza, então. Pois só em relação à frequência, acho que não vou fazer não. Vou só olhar aqui rapidinho quem aqui tá. Aí eu entro aqui e registro a aula para a gente encerrar. Eu gostaria que vocês praticassem um pouco, né, desse exercício de aula de hoje. Então, fica como exercício, eu quero que vocês revisem todos esses exemplos que eu fiz. Se possível, reassistam a aula, tá certo? Reassista essa aula novamente. Eu devo gravar nos próximos dias aquelas aulas que eu prometi curtas, de 10, 15 minutos. Eu vou gravar uma de funções trigonométricas, vou gravar uma de limites, resolvendo exercício, e vou fazer uma de limites, duas de limites, uma com teoria e a outra resolvendo exercícios. Alguém perguntou se eu já passei a lista. Não, eu marquei as do livro. Eu espero que vocês estejam fazendo do livro, porque não fiquem aí marcando bobeira esperando eu passar, não. Eu já pedi para fazer. De uma hora para outra eu posso dizer, olha, pessoal, dia tal, vocês vão me entregar essas questões aqui. Aí, eu não sabia, não. Pois já está sabendo. Vão fazendo as questões do livro, que tem a ver com o assunto que eu fiz. Porque assim que eu for elaborar a lista, ou pedir, eu vou pedir só algumas, eu não vou pedir todas, não. Ó, pessoal, vocês vão me entregar tal dia essas aqui. Vai ser tirada da lei do livro. Vai ser tirada do livro. Eu não vou tirar de outro lugar, não, porque lá já tem suficiente. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Peguem os do livro, né, do capítulo que nós estamos, e fiquem lá resolvendo. Claro, eu acho que talvez eu depois elabore alguma lista de algumas para aquelas que eu marcar você me passar, tá bom? Pois é isso. Então fiquem atentos, reassistam as aulas, o material, façam exercício. A gente deve marcar aí um dia para vocês me entregarem. Até dia 10, dia 15 mais ou menos de setembro, eu devo estar recebendo ou fazendo uma atividade na sala também. Na sala que eu digo assim, online aqui com vocês. Pois é isso. Pois até sexta. Boa tarde.